Fala, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos mais uma noite aqui, uma noite de estudo, uma noite de ler a palavra de Deus e se aprofundar nas Escrituras. Quanto mais a gente se aprofundar, mais conhecemos e nos relacionamos com este Jesus, tá? Então, hoje é dia de nova série. Nós estamos com uma nova série, né? E o nome da nova série é Encontros com Jesus. E nós vamos nos apoiar neste livro do Timothy Keller, né, que nos deixou há pouco tempo aí, mas deixou um grande legado, né, de livros escritos que transformam vidas, certo? Que são apoiados nas Escrituras, claro. E o nome do livro é Encontros com Jesus. Então ele vai mostrar para nós uma série de encontros estratégicos que Jesus teve com determinadas pessoas e que fizeram toda a diferença naqueles dias, certo? Então, Jesus se encontrou propositalmente com algumas pessoas, porque ele sabia que elas ali dariam fruto, que elas fariam a diferença. Então, a cada quinta-feira traremos um novo encontro que Jesus teve com determinada pessoa, beleza? Bom, e já que você está por aqui, é hora de você clicar aí no like, né? Curte o vídeo, se você é novo, espera o vídeo acabar, se você gostou, aí você, né, nos dá o like. Quem já é de casa já dá o like, porque sabe que aqui você vai aprender a palavra de Deus sem heresia, sem invenção, ok? E comenta também, né? Toda vez que eu puxar alguma coisa, eu sempre pergunto alguma coisa, mas vocês têm preguiça de digitar. Hoje eu quero ver vocês atuantes nesse chat, beleza? Se você estiver na televisão, deixe na televisão e deixe o celular do lado para você poder interagir junto conosco, tá? E por último, se você não é inscrito, aí, meu irmão, aí é pecado, né? Se você ficar no canal aqui dos outros aqui e não é inscrito, só assiste, isso é pecado. Brincadeira. Mas eu convido você a se inscrever, a fazer parte dessa família junto conosco, beleza? Eu quero agradecer a toda a equipe, né? Que todas as vezes estão aqui e monta o cenário para que você possa assistir, né? Este conteúdo. Então, eu agradeço, claro, você que sempre está aí conosco, beleza? E é isso aí, então vamos orar para que o Espírito Santo, né, fale através da minha vida e que ele possa falar ao seu coração, beleza? Assim como Jesus teve encontro com algumas pessoas ali e elas fizeram a diferença, que você possa ter um verdadeiro encontro com Jesus e que você saia por aí fazendo o que tem que fazer e cumprindo o propósito ao qual ele te designou, beleza? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando e aprendendo mais de Ti. Espírito Santo, nos dê entendimento da Sua palavra, Pai. Que possamos ser ativados, Pai. Que possamos ter um verdadeiro encontro com o Senhor, Pai. E que o Senhor possa transformar as nossas vidas. E que nós possamos, Senhor Jesus, cumprir e seguir os propósitos ao qual o Senhor nos formou, o Senhor nos criou. A palavra de Deus diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, o Senhor já tinha um propósito para nós. Então, que nós possamos responder a este amor e este propósito. Jesus, muito obrigado por nos amar, Pai. Muito obrigado por nos amar e enviar o seu Filho para morrer por cada um de nós. Espírito Santo, fale a cada coração, fale a cada família. Não importa se está assistindo ao vivo ou a gravação, mas que o seu Santo Espírito possa tocar em cada coração, Pai. No nome de Jesus, amém. Bom, então eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. Lembra, eu sempre falo, pega um caderninho, anota, né? Para que você tenha isso registrado. Porque nós somos chamados para compartilhar a palavra. Então nós não somos super máquinas que vamos conseguir, né? Não temos memória fotográfica que você vai conseguir ali guardar 100%. Então, como a nossa memória é falha, você pode anotar um pedaço de papel, você pode anotar no rascunho do seu celular, né? Mas que você tenha isso em mãos, para uma oportunidade de você poder compartilhar ele na sua totalidade, beleza? Bom, então você vai abrir sua Bíblia, né? Porque, claro, nós estamos apoiados na Bíblia, em João, capítulo 4, a partir do verso 1. Então esse é o encontro, galera, que ele é muito conhecido, né? Que é Jesus e a samaritana que está lá no poço, né? Então que hoje seja e possa ser, através do Espírito Santo, um novo olhar para este encontro, amém? Que Jesus possa falar ao seu coração. Bom, diz assim,
Quando soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Galera, só um adendo aqui, tá? Era-lhe necessário, né? Às vezes você passa pelo texto e a gente não se liga nas palavras. Ele está dizendo aqui que era-lhe necessário. Não está dizendo que era necessário, mas era-lhe, ou seja, era necessário para Jesus passar ali, tá? Então, eles tinham 3 caminhos para sair de onde eles estavam e chegar até o seu destino. Mas ele escolheu o caminho mais difícil. Ele escolheu passar por Samaria. Para quem não sabe, judeus e samaritanos, eles tinham uma rixa. Eles não se suportavam. Porque no tempo que eles estavam cativos na Babilônia, os samaritanos permitiram, né, misturar os povos. Então, eles casaram com os cananeus, enfim. E os judeus não suportavam que eles se misturaram. E também os samaritanos, eles pegaram algumas coisas, né? Teve sincretismo, ou seja, eles misturaram ali o que eles tinham da crença deles com o que tinha da crença da época e ficou uma salada, né? Então os judeus chamavam eles de impuros, eles oravam dessa forma assim: Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado porque eu não nasci samaritano. Então, é tipo assim, um palmeirense e um corintiano, certo? E aí, ó, Jesus resolveu passar bem no meio pela cidade, certo? Então, era-lhe necessário. Então, uma coisa que a gente tem que ver aqui, Jesus nos ama tanto que ele acha necessário, né, passar pelo caminho mais difícil para encontrar você, né? Então, é a primeira lição que a gente tem aqui numa simples palavra, ó. Era-lhe necessário, beleza? Bom, passar pela região da Samaria. Mais uma coisa, a cidade, né, que ele ia passar, deixa eu ver se eu lembrar o nome da cidade aqui. Tá. O nome da cidade era Sicar. Isso significava, né? Sicar significa cidade dos bêbados. Então, gente, ali era uma região perigosa. É tipo você passar na Cracolândia. É tipo isso aí, tá? Agora eu já contextualizei vocês, vamos voltar aqui para a leitura. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. E por volta do meio-dia, presta atenção no horário, do meio-dia, nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Tá? Então, por que eu quero que vocês prestem atenção bem no meio-dia? Porque, gente, pensa numa região meio desértica. Já é calor por si só. E essa mulher vira ao meio-dia. Então, todo mundo sabe que o sol do meio-dia é o sol mais forte. O sol do meio-dia é o mais difícil para você encontrar sombra para se abrigar, certo? Então, essa mulher vinha sozinha ao meio-dia, trazendo 2 cântaros, porque ela estava indo ao poço ao qual Jesus estava sentado, beleza? Então, significava que essa mulher já tinha problema com alguém, porque ela estava sozinha. Geralmente, as mulheres da época, elas iam em horários mais cedo, tipo 8, 9 horas da manhã, né, que o sol estava mais ameno, para pegar água, e ela já veio sozinha. Então, você já tinha um sinal que essa mulher tinha problema na cidade, beleza? Ela não é uma mulher bem vista, tá? Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, tá? Então, o que aconteceu? Jesus senta no poço e fala assim, ó, para descansar, e os seus discípulos entraram na cidade, né? Então, o poço ficava fora da cidade. Então, os discípulos entraram na cidade enquanto Jesus esperava no poço, certo? Então, os discípulos, ó, eles foram comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim? Ó, primeira pista aqui, né? Primeira barreira que Jesus quebra aqui, ó. Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher, outra barreira, e samaritana, outra barreira. Ela disse isso porque os judeus, ó, como a gente explicou, não se dão com os samaritanos, tá? Quando você lê assim, você pensa que é só não se dar, que é só não gostar, né? Mas não, era muito mais do que isso, tá? Eles não se suportavam, tá?
Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. Então, Jesus estava dizendo que ele iria dar uma água para ela, e ela falou: mas como é que você vai dar água para mim se você nem tem instrumento aí para pegar, certo? De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede. Então ele está falando, quem beber dessa água do poço aí de Jacó que você está falando, quem beber dessa água física vai voltar a ter sede. Você vai ter que voltar aqui para pegar outras vezes. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É eterno, certo? Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte. E fonte não se esgota, né, gente? Uma fonte a jogar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, então ela estava nessa coisa da água física, né? E aí Jesus disse assim, vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tem marido, né? Então Jesus disse, aí ele vai dar uma palavra de conhecimento, né? Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. E o que está agora não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então disse: agora sei que o Senhor é o quê? Um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem em Jerusalém, né? Que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, tá? Então, agora ela viu que, como ele deu uma palavra de conhecimento, ou seja, ele disse algo que não teria como ele saber porque ele era um estranho, e aí ela, né, falou: nossa, como é que você sabe disso? Então, você é profeta. Ela já, se você me revelou isso é porque você é profeta, você não me conhece, né? Então ela já muda o jeito de falar com ele, certo? E aí ela já, por ele ser um profeta, acredita que ele possa julgá-la, né? Então, tipo assim, eu sou um profeta, você tá, né? Então, aonde você tá adorando, né? Então ela já vem se defendendo e fala assim, né? Aonde que a gente tem que adorar então, né? Aí Jesus respondeu: mulher, acredite no que te digo, né? Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai, né? Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque estes são os que o Pai procura para os seus adoradores, né? Ele é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que Jesus já estava dizendo aqui, né? Que não haveria um lugar certo para orar. Não haveria um lugar certo para falar com Deus. Naquele tempo eles tinham os templos, mas haveria o dia em que eles não necessitariam estar num determinado lugar para fazer isso. Então Jesus já estava dizendo ali, e dando esse spoiler para essa mulher, que aonde eles estivessem, eles poderiam adorar ao Senhor. Ele fala, né? Então o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nem neste poço, nem no outro monte, mas aonde você estiver, você poderá adorar o Senhor. Então, já que você está aí e você é um templo do Espírito Santo, já adora o Senhor no chat. Escreve aí uma palavra de adoração ao Senhor, beleza? Bom, então nisso a mulher diz assim, né? Eu sei que virá o Messias. Então lembra que eu falei que os samaritanos eles ainda tinham o Pentateuco, né? Então eles tinham de Gênesis a Deuteronômio, beleza? Ela não conhecia nenhum profeta. Mas, em Deuteronômio, Moisés vai dizer que viria um profeta. E ela se apega nisso, né? Nessa promessa aí, nessa fala de Moisés, né? E ela fala assim, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Aqui ele se proclama o Messias. Eu que estou falando com você. Então, eu sou o Messias, ele diz para ela, né? Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Bom, vamos parar por aqui. Deixa eu colocar deixar azulzinha aqui para eu lembrar de onde eu parei. Peraí.
Vamos lá. Então Jesus, ele quebra todo o protocolo, certo? Então, eu já expliquei para vocês que ele passou pelo lugar mais difícil. Então, ele tinha um propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas, certo? Então, ele passa pelo lugar mais difícil, ele senta ali e ele espera por essa mulher, certo? Bom, uma coisa que nos chama a atenção, Jesus ouve a voz do Espírito todo o tempo, né? Então, o Espírito mandou para o deserto, o Espírito mandou para ser tentado, né? E com certeza ali o Espírito ele encaminhou Jesus para essa situação, para resgatar alguém que estava perdida, para resgatar alguém que estava totalmente excluída. Olha só o amor do nosso Deus para com as nossas vidas. E eu pergunto, você está ouvindo a voz do Espírito Santo para alcançar outras pessoas? Será que você está se deixando levar pelo Espírito Santo para que você possa ser bênção em outras vidas? Será que você está... mas é muito difícil, tem que pegar ônibus, ir até aquele lugar, ir até ali, o Jardim Helena, é tão difícil, né? Contramão. Eu tô sem carro, não dá. Se eu tenho carro, a gasolina tá cara. Será que a gente tem colocado obstáculos e não estamos indo aonde Jesus está nos mandando? Então perceba que Jesus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então ele ama o mundo. Será que você está se deixando levar pela voz do Espírito e achegando e encontrando pessoas? Então Jesus aqui nos mostra que quando ele era guiado pelo Espírito, coisas aconteciam, né? E vamos ver mais para frente qual foi o fruto que aconteceu desse encontro, né? Que outras pessoas, né? Que a cidade inteira vai vir para conhecer Jesus, certo? Então, deixe-se levar pelo Espírito, né? Procure qual a vontade dele, pergunte onde ele quer que você esteja, né? Então, e se permita ir, certo? Não adianta você ouvir e ficar na sua, né? Você tem que ir. Quem tem um encontro com Jesus não tem como ficar calado, gente. Tem que, não pode reter a graça, tem que passar para frente. Porque, acho que Hernandes Dias Lopes diz que aquele que diz que tem um encontro com Jesus e retém essa graça, provavelmente não teve encontro com Jesus real, tá? Então, se você teve encontro real, passa para frente, né? Fale de Jesus. Seja uma bênção na vida das pessoas. Amém? Bom, então, Jesus... Deixa eu ver se eu consegui escrever aqui. Aí, foi. Jesus quebra, né? Ele ignora 4 barreiras. Tá? Então, Jesus ignora 4 barreiras. A primeira, racial. A segunda, cultural. Então, ela era uma samaritana, ele era um judeu. Primeiro embate que deveria ter aí, né? Cultural. Ela tinha as crenças dela, Jesus tinha as crenças dele, certo? 3. Gênero. Opa, desceu aqui. Por quê, gente? Uma mulher não podia ser vista conversando. Hoje, nos nossos tempos, é uma coisa normal. Mas naquele tempo, mulheres não poderiam ser vistas conversando com um homem sozinha no lugar, né? Sem ninguém, tá? Então ele quebra essa barreira também. Você viu que ela fala, nossa, eu sou mulher, você é um judeu, eu sou mulher e sou samaritana e você tá falando comigo que tá esquisito, né? Tem uma coisa errada que não tá certa nesse trem aí, certo? E 4, ele quebra a barreira moral. Certo? Então Jesus nos ama tanto, galera, que ele vai transpor essas barreiras e quem é discípulo dele precisa transpor isso. A gente é cheio de querer ficar colocando dificuldades para fazer aquilo que Jesus nos designou a fazer. E aqui ele está mostrando para a gente que ele vai detonar isso, ele não está nem aí para isso. O importante é alcançar aquela vida. Não importa se ela era uma mulher, não importa se ela era uma samaritana, não importa o gênero dela e muito menos a sua conduta. Porque Jesus, ele ama você, ele não ama o que nós fazemos, né? Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Ele não ama o que você faz de errado, mas ele ama a sua vida. Não importa o que você faça,
certo? Então essa mulher, ele quebra essa barreira moral, porque como a gente falou, ela tinha algum problema na cidade ali, que ela não tinha uma vida social mais. Ela era uma mulher mal vista, né? As pessoas não queriam estar perto dela. Então ela tinha que se sujeitar a essa situação de humilhação, né? Então ela ia sozinha para evitar falar, ou as mulheres mesmo não queriam andar perto dela, certo? A gente descobriu o porquê, porque Jesus falou o que para ela assim, ó, e era notório que ela tinha uma sede física, porque ela estava ali ao meio-dia buscando água, né? Alguém já sentiu sede, gente? Alguém já sentiu uma sede incontrolável? A única coisa que vai matar a tua sede é água, porque se você colocar uma Coca-Cola no lugar, né, um refrigerante, não vai matar a sua sede. Agora, água, né, é a única coisa que vai matar a sua sede física. E no começo da conversa, primeiro ela fica meio ressabiada de falar com ele ali, e ela acha muito estranho ele falar com ela. E daí ela começa a dizer pra ele assim, mas, meu, você tá me pedindo água? Tipo, você tá falando comigo, né? E além de me pedir água, você tá falando comigo, me pedir água, você tá falando aí que tem uma água agora pra me dar? Você tá me pedindo, você não tem um balde, você não tem nada, como é que você vai me dar essa água? Então, o começo dessa conversa, ela tá achando ainda que Jesus tá querendo matar a sede física, tá? Então, essa mulher tinha uma sede insaciável. E não era só uma sede física, era uma sede, era uma cobiça, né? Então, essa mulher tinha uma cobiça. E o que é uma cobiça, né? Essa parte aqui eu vou até me basear num dos cultos que o Douglas Gonçalves fez no Jesuscope, que ele fala, né, sinais de cobiça. E a cobiça é algo que, se a gente não tomar cuidado, ela vai nos destruir. Então, a vida daquela mulher estava destruída até então. Porque ela fala assim, né? Ele fala, traz o seu marido, e ela fala, e ela acho que ela já acha estranho, ele pega e fala assim pra ela, vejo que não tens marido, né? Você falou a verdade, você falou que não tem. Por que você não tem? Porque você já teve 5, e o que você vai ser o 6º. Certo? Então, essa mulher tá numa busca desenfreada de ser feliz, de preencher esse buraco que tem no seu peito. Vocês estão entendendo? E a cobiça dela é o quê? É nessa parte sexual, nessa parte de ter um homem, né? Então essa mulher tá nessa busca desenfreada de ser feliz. Mas tá dando certo, gente? Não tá, porque ela tá destruída. Primeiro que ela não consegue falar com ninguém da cidade, né? Primeiro que ela talvez não seja levada a sério. E segundo, que ela troca de marido e não, né? E não vinga, certo? Então, o que é cobiça, gente? Essa mulher tinha uma cobiça, escreve aí. A gente pode dizer que a sede igual cobiça. E o que é cobiça? Cobiça Aí você coloca aí. Cobiça é desejar o que Deus não te deu. Então, olhar para as coisas e falar assim, nossa, mas o Gustavo tem tal coisa, eu não tenho. O fulano tem tal coisa, eu não tenho. Mas o outro tem saúde, eu não tenho. O outro tem um bom emprego, trabalha numa multinacional, eu não tenho. Então, a gente deseja aquilo que Deus não nos deu, tá? E também, além disso, eu posso desprezar algo que Ele nos deu. Certo? Então, eu tenho uma família, mas eu acho que a do outro é melhor. Eu tenho um carro, mas eu acho que o do outro é melhor. Eu tenho a minha vida, mas eu acho que a vida do outro é melhor. E nós estamos vivendo numa geração em que você, se bobear, fica o dia inteiro rolando esse feed do Instagram e vendo a vida alheia. E muitas vezes você se compara. E já aconteceu comigo algumas vezes de fazer aqueles encontros, sabe? De pessoal que você estudou há 300 anos atrás. Aí você volta e se encontra depois de 10 anos. Aí um tá na Austrália, o outro tá no Japão, o outro é diretor de não sei o quê, o outro tem uma casa assim. Aí você fica falando, nossa, o que eu fiz na minha vida? Todos os meus amigos estão bem, eu não tô. Eu tô desprezando o que Deus me deu, gente.
Eu estou querendo algo que ele não me deu também. E se Deus nos dá algo, ele deu por te amar. Ele nos dá o que é suficiente para nós. Você tem o que você deveria ter. Porque quem cuida de nós? É o nosso Pai. Entende? Então quando a gente fica nessa busca desenfreada, dessa cobiça de ter algo que eu não tenho, isso vai destruir tua vida, como estava destruindo a vida dessa samaritana. Estava destruindo a vida dessa mulher. E aí algumas frases que alguém que tem cobiça pensa, né? Essa altura do campeonato já deveria ser... Aí você completa. Nossa, com essa idade eu já deveria ter... Ou deveria ter aquilo. Olha o outro, deveria ter aquilo. Ou eu não deveria ter isso aqui. Então a gente começa a pensar, né? Nossa, nessa idade eu poderia estar casado, eu já deveria ter uma casa própria. Os meus amigos todos têm uma casa própria, eu não tenho, moro de aluguel. Os meus amigos já casaram, têm filhos, e eu não tenho nenhum. Nem namorado eu arranjei, nem namorado eu tenho, ninguém me quer, sou feio. E aí você começa a desprezar aquilo que Deus te deu. Ou até na beleza mesmo. Nossa, aquela pessoa tem uma pele, eu não tenho essa pele, eu poderia ter a pele que aquela pessoa tem. Se eu tivesse aquilo que ele tem. Então são tudo frases de cobiça, que a gente está pensando e querendo ter algo que nós não temos. Só que o dia que você ter algo que Deus não te deu por sua própria força, isso vai te levar à ruína. Certo? O 10º mandamento diz assim, né? Em Êxodo 20:17, diz assim, ó: não cobice a casa do próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Aí eu pergunto, talvez você mora do lado de pessoas que não tão tão top assim, né? Então você vai olhar para o outro e falar, não, eu tô melhor que eles. Certo? Mas eu pergunto, quem é o seu próximo? Então se você agora rolar o seu Instagram, todas aquelas pessoas são seus próximos. E aí você pode ter o Neymar, o Cristiano Ronaldo, certo? Você pode ter o Mbappé, né? Você pode ter celebridades ali que você nunca vai ter o que eles têm. Correto? E aí você vai... a chance de você cobiçar aquilo é muito grande. Entende? Vou contextualizar agora, o Roberto vai ficar feliz. Nos cinemas, né, até a atual data, a Disney relançou o filme A Pequena Sereia. Né? Eu assisti Pequena Sereia, eu era pequenininho, em desenho. Né? Eu não assisti esse último, mas creio que a história seja a mesma, certo? O que a Pequena Sereia mostra? Hoje, você assistindo as coisas com a visão de Cristo, né? Porque, gente, o Evangelho, a Escritura é um óculos que você põe, e aí tudo que você vê, você consegue enxergar alguma coisa de positivo ou negativo. O que era a Pequena Sereia? Ela era uma princesa de Atlântida, de um reino. Ela tinha um pai que era um rei. Ela era bonita. Né? Ela poderia conhecer o fundo do mar, como ninguém conseguiria, como um ser humano não consegue, né? Porque um ser humano, para alcançar o fundo do mar, ele precisa o quê? De muitos acessórios para não morrer lá embaixo, certo? E ela pode respirar embaixo d'água, e ela pode conversar com peixes, e pode conversar com os siris, enfim. Onde eu quero chegar? Ela era uma princesa cobiçosa. Porque se você pegar, ela tem uma estante lá, ela tem um lugar que ela tem um monte de utensílios da onde? De um reino que não era dela. Do reino dos humanos. Então ela tinha garfo, ela tinha rádio, ela tinha um monte de coisa, ela ia guardando lá, e aquilo era um tesouro para ela, certo? Só que aí, ela ajuda um cara lá, né, que ele não era príncipe, não lembro. Mas eu sei que ela ajuda um homem e se apaixona por ele. E aí ela quer porque quer virar humana pra poder casar com esse homem. E aí a vida dela do fundo do mar já não tem mais sentido. Tudo aquilo que ela tem, ela já não consegue ser feliz e se contentar com o que tem. Gente, tem até e ele era amigo de verdade, né? Até o Sebastião era o caranguejo. E eu lembro da musiquinha porque quando eu era criança eu assisti bastante, né? E ele canta uma musiquinha que diz assim, ó: o fruto do meu vizinho parece melhor que o meu. Então o que nós estamos fazendo? Por que eu contei essa historinha aí no meio da samaritana, gente? Porque assim como a samaritana, Ariel
era uma princesa cobiçosa. Você vai ver que, né, ao longo da história, ela vai entregar a voz dela para ter o direito de ser humano. Percebe? Quando você corre atrás de algo que Deus não te deu, esse algo vai destruir você. Você é assim, desse jeito, da cor que você é, com o cabelo que você tem, porque Deus te fez dessa forma por um propósito. Deus deu para você o que é necessário para você ser quem você tem que ser. Então para de querer ficar olhando para o outro, né? E querendo a vida do outro. Eu pergunto para você o que te faz feliz. O que é capaz de dar uma vida de satisfação para você? Eu vou contar aqui uma história que tem nesse livro de um escritor chamado David Foster Wallace. Esse escritor, ele foi um escritor muito premiado e não religioso, tá? Ele foi best-seller, enfim. É um cara top aí da literatura, tá? E aí, ele foi discursar para alguns alunos numa formatura. E aí ele fala um discurso, gente, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, com o que Jesus está falando com aquela mulher. Deixa eu achar a página aqui. Eu marquei, tá vendo? Ó, gente, eu preciso de um marcador de página, viu, Roberto? Aqui, ó. Tá? Então ele fez um discurso, né, numa formatura. E ele diz assim, eu vou ler um trecho, tá? Ó, todo mundo adora. Todo mundo adora. A única escolha que nos cabe é o que adorar. E a razão que nos constrange a talvez escolher algum tipo de Deus para adorar está no fato de que praticamente todas as outras coisas que você adora o comerão vivo. Então ele está dizendo aqui, ó, nós adoramos algo, sempre vamos adorar algo. Mas se você não souber o que está adorando, né, essa coisa vai comer você vivo. Olha só. Se adorar dinheiro e bens, caso eles estejam onde você encontra real sentido na vida, você jamais os possuirá em quantidade suficiente. Jamais sentirá que tem o bastante. É a verdade. Então, quem tem dinheiro, pode ver esses políticos, né? Eles têm dinheiro, acho que para umas 50 gerações já, mas eles continuam querendo mais. Não tem fim, a cobiça ela é infinita. Adore o próprio corpo, a beleza e a atração sexual e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a se mostrar, você sofrerá 1 milhão de mortes antes de, enfim, os seus entes o enterrarem. Adore o poder e acabará se sentindo frágil e temeroso, necessitado de ainda mais poder sobre os outros para anestesiar o próprio medo. Adore seu intelecto, sendo visto como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre prestes a ser descoberto. Olhe essas formas de adoração. Olhe, essas formas de adoração são traiçoeiras, não porque sejam más ou pecaminosas, mas porque são inconscientes. São configurações padrão. Esse cara não era religioso, tá? E aí diz aqui que ele, depois de 2 anos que ele escreveu esse discurso, ele se matou. Então era algo que ele já estava sentindo, né? Você pode ver com celebridades, por exemplo, Macaulay Culkin. Menino bonito, loirinho, né? Top, atuava bem, fazia um monte de sucesso. O que aconteceu com esse menino? Entrou no esquecimento, se enfiou nas drogas, né? Enfim. Tá destruído, você não ouve mais falar dele, só de coisas ruins, certo? E outros, né? Quando o sucesso acaba, as pessoas, né? E mesmo em meio ao sucesso, então, você acha que porque aquela pessoa tem o que você não tem, ele é feliz. Mas ter tudo aquilo, gente, não é felicidade, porque ainda continua aquele vazio, certo? Então a cobiça ela é infinita, você sempre vai querer mais. Gente, quem vicia em plástica, por exemplo, cirurgia plástica, começa com uma, depois a pessoa tá toda deformada, né? A pessoa acha que tá bonita e ela continua fazendo, porque nunca vai ser o suficiente. Quem faz uma tatuagem, começa com uma, aí 2, 3, 4, quando você vai ver já fez o braço inteiro, os 2 braços, 2 pernas. Esses dias eu vi um rapaz que tinha o teu rosto todo tatuado. Nada contra o que eu tô falando, tá, gente?
Nada contra. Eu tô dizendo que às vezes é algo que você vê que é fora do normal quando toma conta da pessoa. E é isso que a cobiça faz. É isso que a cobiça fez na vida da samaritana. Tomou conta da vida dela e ela não conseguia ser feliz. Esse rombo, esse buraco estava lá. E ninguém conseguiu satisfazê-la. Certo? Se a gente abrir em Colossenses 3,5, diz assim, ó. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Certo? Então, tudo isso que a gente leu ali provém do quê? Da cobiça. Certo? Tiago 1,14 diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só, gera a morte, né? E no versículo 4 lá do Colossenses, diz assim, ó, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros, ou seja, uma quebra de aliança. Jesus está comparando, o texto está comparando aí ao casamento. O que é um casamento? É uma aliança que você faz. Infelizmente, o que mais tem acontecido, quebra de aliança. Adultério. Por que acontece o adultério? Porque a cobiça entra no meu coração. E eu começo a pensar, Deus, essa mulher que o Senhor me deu não era a minha prometida. Tem alguma coisa errada aí. Será que essa mulher que não cuida de mim, que não me faz carinho, essa mulher que não me satisfaz, olha só. E aí que eu começo a fazer? Eu começo a olhar para outra. Não, mas aquela outra ali, olha como ela trata o marido dela. Nossa, olha como ela é carinhosa. Olha, ela faz assim, ela faz assado. E você começa a olhar para outra. E já gerou uma cobiça. E o que a cobiça faz? Né? Aí você emprega força, tempo e dinheiro ali, talvez, às vezes, né? Com aquela outra lá. E a sua acaba sendo mais esquecida. E dando mais motivo para você dizer, não é essa mulher que eu queria ter casado. Não é isso que eu deveria ter. Você está no seu emprego e você está cobiçando um outro. Aí você fica olhando para o emprego do outro. E você valoriza o emprego do outro. E quanto mais você faz isso, mais você coloca de escanteio o seu. E aí você se dá mais motivo para dizer mais mal do seu emprego. Perceba? Olha o que a cobiça faz. Ela começa a entrar como uma ferrugem e começa a corroer. É o que o cara falou, né? Vai te matar vivo. Olha só como aconteceu com a vida dele. Então essa mulher estava no buraco, gente. 5 maridos. E acho que ela ganhou do Fábio Júnior, né? Fábio Júnior já teve o quê? Umas 5 mulheres? 5 esposas? Ela estava no caminho, olha só. Só que hoje ainda as pessoas aceitam de boa, né? Naquele tempo lá, ainda mais uma mulher, né? Então ela já estava indo pro 6º. Será que ia dar certo esse 6º casamento também? Com certeza não. Porque essa mulher estava com uma sede, uma cobiça muito grande. Certo? E aí, a gente pergunta para vocês, né? E a gente vai pensar aqui, vai olhar para o texto. Como matar a cobiça? Como matar a cobiça? Ou a sede, né? Colocar do lado. Sede. Como matar a cobiça? Em Hebreus 13:5 diz assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Amém? Glória a Deus por isso. Então, como é que a gente faz? Né? A gente tem que se contentar com o que Deus nos deu. Como é que você mata a cobiça? Se contenta com o que você deu. Quando eu cobiço, eu acho que Deus é um Deus que não cumpre as suas promessas. Quando eu cobiço, eu acho que Deus não é um bom líder, porque o que Ele está me dando não é o suficiente. Mas quando eu me contento, eu entendo o amor de Deus, eu entendo que o que Ele me deu é suficiente para viver. O que Ele me deu é suficiente para ser feliz. A cobiça acaba. Então, é o que Jesus vai falar para ela, essa fonte de água viva. Então, o que era, né? Então,
contém... Nossa, minha letra tá horrível. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Contentamento. Contentamento é o que vai matar a cobiça, certo? É a água viva. Quem disse que é da água viva, não é Jesus? Então, quando eu entendo que essa água viva ela é uma fonte que jorra de dentro de mim, eu entendo que tudo que Deus me fez, tudo que Deus me faz é suficiente. E eu vou me alegrar. Eu não estou falando só de bens, não. Né? Às vezes é uma doença, às vezes é um diagnóstico que você teve. E você vai falar, nossa, mas eu tenho isso aqui, o outro não tem. Por quê? Sempre há um propósito. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe porque você está doente, ele sabe de todas as coisas. E é entender e se apegar ao que Jesus nos prometeu. Você será uma fonte, vai jorrar água viva das suas vidas. E olha que muito louco, né? Vamos continuar aqui, ó. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, ó, já se admiraram. Mas nenhum deles perguntou, né, o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, olha aqui, quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Ela deixou o cântaro. Porque, gente, depois que você encontra Jesus, você larga tudo o que você fez para trás. Todos os seus pecados, tudo aquilo que você fez. Jesus olhou para você e disse, vem. E ele quer te dar uma nova vida. Então você joga. Ela jogou aquele cântaro. Porque aquele cântaro, gente, representava a vida dela. O que ela estava trazendo ali? 2 cântaros vazios. A vida dela era vazia. Aquele cântaro representava ela. Então, quando ela encontrou a fonte, ela descobriu que aquilo poderia jorrar da vida dela. Ela largou e saiu correndo. E o que ela foi fazer? Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então, saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto os discípulos pediam a Jesus, dizendo, né, mestre, coma. Mas ele disse, eu vou pular essa parte aqui, tá? Porque ele vai falar, os discípulos vão falar para ele comer. Ele vai falar, não, a minha comida é fazer a vontade de Deus, certo? E o que seria isso, né? Quando você está empenhado em algo, você até se esquece de comer, não é verdade? Quando você é adolescente, aí tá empenhado no seu jogo aí, a sua mãe te chama pra comer, você não vai, não é verdade? Às vezes você tá assistindo um jogo, e o jogo tá naquele auge ali, você não consegue parar pra mastigar. Então Jesus estava em êxtase, porque olha só o que aconteceu na vida dessa mulher. Então a comida de Jesus é o quê? Resgatar vidas. O que um salvador faz? Salva vida. Então, ele salvando vida, o resto era secundário. Né? Então ele disse que não queria comer. Vamos lá, ó. Vamos pular aqui pro 40, tá? Não, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que a mulher tinha dito. Ele me disse tudo que eu já fiz. Olha só qual era o testemunho dela. Eita Deus. Você às vezes está esperando coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida para você falar assim, agora eu tenho que dizer, eu tenho que contar. Às vezes, eu tenho que participar da escola bíblica para aprender, para falar de Deus. Eu tenho que fazer isso, tenho que esperar, eu estou muito novo na fé. Gente, aquela mulher tinha acabado de encontrar Jesus. Ela não foi fazer uma faculdade, ela não foi fazer curso. O que ela tinha para contar? Gente, eu encontrei o Salvador da minha vida e eu tinha um buraco no meu peito e ele preencheu. É isso que ela tinha para contar. Ela não tinha teologia para dizer. Ela não tinha outros argumentos. Ela contou. E, gente, aquelas pessoas da cidade, imagina vendo aquela mulher que não falava mais com ninguém. Aquela mulher que estava ali marginalizada. E ela voltar com um sorriso no rosto, dizendo que encontrou um Salvador.
Gente, quem tem um encontro real com Jesus vai apontar para ele e falar, ó, ele mudou a minha vida, ele transformou a minha vida, eu andava em trevas e agora eu ando em luz, porque ele é a luz do mundo, ele é a minha salvação. Então quem teve um encontro real vai apontar para o mestre. O que disse João Batista? Olha lá, ó, vocês são os meus discípulos? Olha lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente, alguns de seus discípulos foram seguir Jesus. E ele não ficou triste. Ai, tô perdendo seguidor. Olha, 3 dislikes. Não! Vá ao encontro de Jesus. O que nós fazemos aqui, o que nós falamos aqui é, vá ao encontro de Jesus. Você não conhece Jesus? Volta lá. Tem série. Vou até colocar no card aqui em cima, ó. Playlist, o Sermão da Montanha. Quer conhecer Jesus? Você vai conhecer Jesus ali. Muitas coisas de Jesus você vai conhecer ali. Conheça Jesus, mas quem conhece ele não é só de conceito, tá? Não é só saber o que Jesus comia, o que ele fazia, o tipo de devocional que ele tinha, a oração que ele ensinou. Não é só isso, é viver com ele, ele tá te chamando para isso. Se encontra comigo, vem comigo, eu tenho a água da vida, e quando você beber dessa água, eu vou matar a sua sede. Você vai parar de correr atrás de coisas que você está querendo preencher a sua vida. Só eu posso jorrar isso de você. Só eu posso. E essa mulher entendeu e ela fez a diferença. Ó. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele. Gente, são samaritanos pedindo para um judeu ficar. Mas não era apenas um judeu, eles reconheceram quem era Jesus. E sabe o que é muito louco? Eles reconheceram quem era o Cristo muito antes dos próprios judeus. E olha o que eles vão falar, fica com a gente, né? E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa das palavras de Jesus e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que não seja mais pelo que o seu pastor te disse, que não seja mais porque alguém te falou, porque você viu num vídeo, que seja porque você ouviu a voz dele. Deus quer se revelar para você. Deus quer falar ao seu coração. Ele quer se relacionar com você. Esse Jesus ama a sua vida. Mas o que você tem que fazer agora? Alguém te apresentou? Beleza, a samaritana veio. O nosso papel é apresentar? Sim, é apontar para Jesus. Mas agora, nós temos que nos relacionar com ele, sem depender de ninguém. A samaritana continuou falando. Gente, vou falar novamente, né? The Chosen. Eu assisti de novo ontem esse episódio, que é o último da primeira temporada, que ele encontra com a samaritana. Eu choro todas as vezes, com a alegria que essa mulher sai correndo para falar de Jesus. Não foi qualquer alegria. Ela realmente foi preenchida pelo amor de Jesus. Foi realmente. E você vai ver no primeiro episódio da segunda temporada, ela sai falando para todo mundo da cidade. Aí é muito engraçado que tem um pessoal na venda, ela fala, ele é Jesus, ele é o Salvador. Aí o cara fala assim pra ela, mas você já falou pra mim antes. Ou seja, ela estava até repetindo, né? Ela não estava vendo para quem ela estava falando, mas ela estava dizendo que ela encontrou o Salvador. Amém? Então que o Senhor Jesus possa satisfazer a sua vida, que essa cobiça possa ser destruída no nome de Jesus. Se contenta. Alguma coisa mudou da vida dela, assim? Ela ganhou na loteria ali, Deus derramou, fez um milagre na vida dela, assim, tipo, físico. Deus deu pra ela alguma coisa que ela não tinha fisicamente? Não. Deus só dispensou pra ela amor, e ela recebeu esse amor. E é isso que Jesus te convida hoje. Amém? Então, quando os nossos olhos se abrem, nós largamos as nossas vidas, né? Quando os nossos olhos se abrem, nós reconhecemos quem Ele é. Ele é um Deus de amor. Ele é o próprio amor. O que o Senhor quer que eu faça com o que Ele me deu hoje? Você tem que se perguntar isso. O que o Senhor quer que eu faça com o que Ele dispensou na minha vida hoje? Porque o hoje é o suficiente. Buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele te prometeu isso.
O que você deve fazer com o que ele te entregou, com o que ele deu na sua mão? Essa mulher entrou satisfeita agora na cidade e trouxe uma cidade inteira, porque agora ela estava satisfeita. Ela não estava procurando alguém satisfazer a vontade dela, mas agora ela estava satisfeita, ela estava cheia. E para concluir, tá? Salmos 23, todo mundo conhece. Aí você vai conhecer nessa linguagem, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas parafraseando, o que Davi quis dizer aqui, ó, é assim, ó. O Senhor, vou escrever aqui, ó. Salmo, peraí. Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor. E de nada sentirei falta. O que Davi quis dizer é isso. Ele é o meu pastor, e por ser o meu pastor, eu não sentirei falta de nada. E por que eu não sinto falta de nada? Porque ele é tudo. Ele é tudo. Ele é o suficiente para mim. E que essa água viva possa jorrar através da sua vida. Essa mulher virou uma missionária, gente. Ela não foi fazer a PEC, ela não foi fazer curso de missionário. Ela simplesmente foi uma testemunha. Ela simplesmente apontou o que Jesus fez no seu coração. Se você está retendo isso, se você não está dizendo para ninguém, mas ué, você quer que eu seja o chatão da faculdade, que eu fique falando? Não, você deve falar, mas não é só falar, gente. O mundo está sedento por pessoas que têm aquelas características que Deus falou no Sermão da Montanha, de um cidadão do reino. Então, quando você se porta como um cidadão do reino, e você se mostra feliz e contente com o que Deus te deu, isso vai contagiar quem está do seu lado. Então não existe, se você está achando que o evangelho é para você e você vai reter isso, você ainda não teve um encontro com Jesus. Provavelmente. Amém? Então, se contente com o que você tem. Olha para sua esposa, olha para o seu marido, barrigudinho já, né? Solta pum, certo? Seu marido que te irrita às vezes, sua esposa que te irrita às vezes, os seus filhos lá, né? Que o filho do outro do Instagram, ele já está na faculdade e tal, né? Ele já toca piano, ele já fala inglês fluente, mandarim, e o seu tá comendo catota. Se contenta com o que você tem. Olha para tua casa, mas é de aluguel, essa casa tem vazamento, essa casa... Olha para o que você tem e fala, graças eu te dou, Pai, pelo que o Senhor me deu. Mas meu pai é assim que se eu tivesse... Se contenta com seu pai. Se contenta com a sua mãe. Se contente com o que você tem. Porque se você não fizer isso, a cobiça vai matar você. Certo? Então é isso aí, gente. Se você tem encontro verdadeiro com Jesus, aponta para Ele. Aponta, fala, tá vendo? Quem mudou minha vida foi Jesus. Vá até Ele. Ele pode todas as coisas. Amém? Gostaria de orar por você, no nome de Jesus, que você possa fechar os seus olhos, se concentrar na sua oração junto comigo. Pai, Jesus, muito obrigado pelo seu grandioso amor, Pai. Obrigado por nos amar, apesar de quem nós somos, apesar de sermos tão falhos, tão pecadores, Jesus. O Senhor continua nos amando, Pai. O Senhor tem um encontro em cada vida. O Senhor quer se encontrar com a gente em algum poço, Pai. Então que nós possamos olhar para esse poço e tirar a água viva dele. Que essa água viva possa jorrar através das nossas vidas. Que nós possamos, Espírito Santo, muda as nossas vidas. Que nós possamos nos contentar com aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Que nós possamos olhar ao nosso lado e nos felicitarmos com aquilo que nós temos e entender que aquilo que nós não temos é porque ainda não é hora de ter. Pai, que nós possamos nos alegrar todos os dias pela vida eterna a qual o Senhor nos concebeu. Nós possamos olhar para as nossas esposas, para os maridos, para os filhos, para a nossa família, para os nossos bens e agradecer, sermos totalmente agradecidos pela sua graça, pela sua salvação e pelo seu amor, Pai. No nome de Jesus, tira de nós esse sentimento de cobiça, Jesus. Tira de nós, Pai.
nós possamos olhar somente para Ti, Pai, e nos contentarmos. Muda e transforma as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Jesus. Nós queremos somente a Ti. Queremos somente a Ti. No nome de Jesus. Amém. Galera, muito obrigado por esse tempo aí com a gente. Que essa palavra possa penetrar e multiplicar, né? E florescer e multiplicar no seu coração. E que você saia assim como essa samaritana, falando quem é o seu mestre, falando quem é o seu Jesus e aquele que pode realmente preencher o vazio do seu coração. Amém? Então, ficamos por aqui e até o próximo episódio, beleza? Até mais. Tchau, tchau.